Me permite fazer uma consideração aqui, Jó? Eu acho que a pergunta não foi boa. Eu acho que muitas das perguntas... Mas foi a que ganhou, tá, o concurso. Mas foi a que ganhou. Estranhamente. Eu quero saber quem tá votando. Não, bom... A pergunta que tinha ganho anteriormente, ninguém tinha entendido. Ninguém entendeu nada. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque nas últimas 3 semanas eu passei por alguns grandes eventos e tudo que eu vi foram perguntas muito ruins. Muito ruins. Então a gente trazia um cara incrível aqui na frente e as pessoas perguntavam: quais foram suas grandes dificuldades? Quais são seus grandes sonhos? O que você faz hoje? Isso não importa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que vêm no palco geralmente são pessoas bem-sucedidas. Aí vocês perguntam: o que você faz hoje? Quais são os seus hábitos? E esses hábitos são os hábitos que essas pessoas têm depois de ter atingido o resultado que muitos de vocês querem atingir. Por isso que essas perguntas não são boas. E se você não sabe fazer pergunta, como que você vai ter a resposta certa? E a gente perde tempo fazendo pergunta ruim. Então... Rapidinho. É que eu fiquei meia hora respondendo essa pergunta ruim. É só pra eu... Cara, desculpa aí de ter feito essa pergunta, já que eu sou um host. Eu fiz bem, eu fiz mal. Não é. Então eu quero fazer uma pergunta melhor pra vocês. Melhor. Beleza? Eu vou melhorar essa pergunta. Tá bom? Brunet, quando você não tinha nenhum livro escrito, você estava começando, ninguém te conhecia, ninguém te ouvia, ninguém dava bola pra você, quais eram os seus mini hábitos? Essa é uma pergunta que vai dar direção. Sacou? É isso que eu quero saber. Muito bom. Como a pergunta foi focada na parte... Pedir para a mãe do negro parar, por favor. A gente já vai falar com a senhora, só um minuto. Como a pergunta... Tá piadista hoje, né? Como a pergunta foi focada no editorial, eu vou responder o que eu fiz editorialmente, tá? Eu tinha o sonho de escrever, mas eu tinha vários problemas. Por exemplo, eu fiz faculdade de 7ª série, né? Repeti 3 vezes, quase 4. A 7ª série do EA. Então, quase eu fiz um mestrado de 7ª série para dar aula mesmo. Eu vou dar aula disso. Aí, uma também ali. Então, eu tinha vários problemas. Tinha déficit de atenção, diagnosticado, né? Que eu acho que tinha, diagnosticado. Então, como é que eu vou escrever, né? Então, eu comecei a fazer 2 coisas. Eu comecei a ler muito e eu comecei a servir o Dr. Augusto Cury, que era o cara que eu mais lia na época. O que é servir? Eu posso ficar lá atrás vendendo um livro para o senhor? Eu posso viajar nessa viagem com o senhor para ficar carregando as coisas, não sei o quê? E ele me permitiu fazer isso. Então, eu, de graça, o servia por várias vezes e eu aprendia. Por exemplo, quando ele escreveu o livro Pais Inteligentes formam herdeiros e não formam sucessores e não herdeiros, eu estava com ele quando ele escrevia e eu via como ele montava as ideias e tudo aquilo e eu fui tendo ideia para o meu primeiro livro. Inclusive, eu tive a graça de, sendo um desconhecido, meu primeiro livro, sem editora, ele prefaciou. Então, eu fiz 2 coisas. Eu servi quem eu queria me tornar, ou parecido, né, com quem eu queria me tornar, e eu comecei a ler muito, porque para você escrever bem, você tem que ler. Então, basicamente, foi ler e servir pessoas que eu queria me tornar parecido. Jota, comendo uma pipoquinha? Nós não queremos atrapalhar, né? Mas não queremos atrapalhar, tem que ser educado. Não, mas veja só, por que é importante essa reflexão? Porque eu descobri na vida que as pessoas elas perdem muito tempo procurando o fruto, né? E aí, porra, não sei se algum de vocês estava no dia que a gente fez uma live, a gente mostrou uma maçã no meio da live. Alguém estava nessa live que eu mostrei uma maçã? Porra, aí, ó, mais gente que assiste Café do Destino, né? Mas enfim. Eu ia fazer a piada naquela hora, segurei. Falei, não vou fazer isso na frente das pessoas, são brigas internas. Aí ele joga, nem precisou puxar o grito. Se eu começar, já era. Que o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que, cara, a gente perde tempo demais procurando fruto. E o fruto, o fruto é a consequência do que essa árvore deu. E essa árvore, ela é consequência de uma semente. E aí a gente fica buscando o tempo todo o fruto, a gente nunca descobre como produzir. Entende? Por isso que, se você olhar no Google hoje, você tem todas as respostas do planeta.
você só não vai encontrar quais são as perguntas corretas a serem feitas, né? Então a gente tem que parar de buscar esse tipo de coisa que é simples, né? A gente tem que parar de fazer a pergunta pensando só no outro, porque nesse momento, nessa situação, o foco, na minha percepção, não sou eu. O foco é você, que está aqui, né? Eu sei tudo da minha vida, né? E no final das contas, o único objetivo é te mudar de alguma forma, né? Então, eu lembro que eu e o Joel, a gente viajou o mundo, né, alguns anos atrás, e a gente conversou com muita gente muito rica e bem-sucedida, né? E, porra, a gente conversou com muita gente. Nos últimos anos, a gente deve ter conversado com uns 70, 80, sei lá quantos bilionários. E aí, eu falei, Joel, quais perguntas você acha que a gente deve fazer, né, para essas pessoas com o intuito de descobrir por que elas enriqueceram? E aí, a gente teve uma reflexão. O Joel falou assim, não vamos olhar porque ele faz hoje, vamos olhar porque ele fazia antes. Então, se eu fosse responder o meu mini hábito do que eu faço hoje, é irrelevante. O mini hábito que eu tinha antes era ligar o dia inteiro, do momento que eu acordo até o momento que eu dormir. Esse era o meu único mini hábito do meu dia. Eu ligava enquanto estava no ônibus, quando eu estava no metrô e quando não caía a ligação, quando eu estava no escritório, quando eu estava no almoço, quando eu estava de tarde, quando eu estava chegando de noite. Era só isso que eu fazia. Esse era o meu único hábito. Eu ligava. Isso me trouxe resultado. Só isso. Aí depois, hoje eu leio pra caramba. Isso me ajuda muito. Antigamente eu não lia. Olha só. Então, veja, é possível. É possível você mudar, mas assim, foque na semente, não na árvore, sabe? Nem no fruto, assim. Isso foi importante para mim. Eu queria passar para vocês, que talvez vocês façam perguntas mais interessantes. Para vocês, eu gostei das perguntas, tá? Mas é só uma reflexão de que eu acho que poderia trazer mais resultado para a vida de vocês. Só isso. Boa. Faz aí do que eu fazia antes. Faz aí a Ô, Joel, do mini hábito eu que eu tô fazia morrendo antes. de curiosidade para saber quais eram os seus mini hábitos, cara. Em que momento? Antes de você conquistar 800 medalhas. Uau. Caramba, achei que você ia falar... Tá bom, vai. Não, Deixa eu perguntar o que ele quer. Massa. Queria dar uma puta resposta bonita, mas ela não é bonita, mas ela é verdadeira. Antes de conquistar tantas medalhas, a única coisa que eu fazia todo dia era ir pro treino e não chegar atrasado. Sacou? Só isso. E eu nunca vi aquele cara chegando atrasado. Eu nunca vi meu técnico chegando atrasado. Não é que eu nunca vi o Márcio faltar, eu nunca vi ele atrasar. E eu fui todos os dias sem atrasar. E uma hora veio, treinei todos os dias. Deu certo? Aí veio uma, depois veio outra, depois veio outra, depois veio outra. Eu queria dar uma resposta mais bonita, tá? Mas ela é